gostaria que a Irmandade, abençoada por Deus, abrisse a Bíblia Sagrada no livro de Bereshit. Bereshit, mais conhecido como Gênesis. Vamos lá, Gênesis capítulo 27. Então vamos iniciar a leitura com a ajuda do Santo Espírito do Senhor. Isaque tornou-se muito idoso e seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, ao que ele respondeu, aqui estou. Então pediu-lhe Isaque, vês, estou velho e não conheço o dia da minha morte. Agora, portanto, toma mais algumas tuas armas, tua aljava, teu arco, sai ao campo e apanha-me uma caça. Faze-me um prato bem saboroso, como eu gosto, e traze-me, a fim de que eu coma, e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaque falava com seu filho Esaú. Assim que Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca orientou seu filho Jacó: ouvi teu pai pedir a teu irmão Esaú, traz-me uma caça e faz-me um prato saboroso. Eu comerei e te abençoarei diante de Deus, antes de morrer. Agora, pois, ouve-me e faze como te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá um belo cabrito, e prepararei para teu pai um bom prato como ele gosta. Tu o apresentarás a teu pai e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Enquanto Jacó ponderou a sua mãe Rebeca: vê, meu irmão Esaú é peludo e eu tenho a pele muito lisa. E se meu pai me apalpar, poderá entender que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. E em vez de bênção, atrairei sobre mim maldição. Afirmou-lhe sua mãe: que tal maldição recaia sobre mim, meu filho? Então somente faze o que peço. Vai e traze-me o animal para mim. Então ele foi buscá-lo e trouxe a sua mãe, que preparou um delicioso prato, exatamente como teu pai apreciava. Rebeca pegou os melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que guardava em casa, e mandou que Jacó, seu filho mais novo, as vestisse. Em seguida, com cuidado, cobriu-lhe as mãos e as partes lisas do pescoço com as peles de cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Então Jacó caminhou até seu pai e chamou: meu pai. Ao que respondeu Isaque: sim, quem és tu, meu filho? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que ordenaste. Levanta, por favor, assenta-se e come da minha caça, a fim de que a tua alma me abençoe. Isaque questionou Jacó: como conseguiste encontrar a caça tão depressa, meu filho? E ele replicou: é que Deus a colocou no meu caminho. Então Isaque solicitou a Jacó: aproxima-te, pois, para que te apalpe, meu filho, assim saberei que és mesmo, ou não, o meu filho Esaú. Jacó chegou bem perto de seu pai Isaque, que o apalpou e declarou: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú.
e não o reconheceu, porque seus braços estavam peludos, como o de Esaú, seu irmão. E, sendo assim, ele impetrou a sua bênção. Isaque ainda questionou mais uma vez: tu és mesmo o meu filho Esaú? Ao que ele respondeu certamente: sou. Então lhe ordenou: meu filho, serve-me, portanto, o que eu coma a caça do meu filho, a fim de que minha alma te abençoe. Ele o serviu e Isaque comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe pediu: aproxima-te e beije-me seu filho. E beijou seu filho. Ele se aproximou e beijou seu pai, que, ao sentir o cheiro das roupas de Esaú, abençoou Jacó, proferindo: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo fértil, abençoado por Deus o Senhor. Que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti. Sê tu, Senhor, com teus irmãos, que te prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar e bendito seja quem te abençoar. Amém? Só até aqui. Deus seja louvado. Obrigado pela santa palavra. Que as bênçãos do Senhor venham nos alcançar. Eu tenho certeza que o Senhor está perdoando meus erros, minhas falhas e me conduzindo para que as pessoas ouçam o que o Senhor tem a dizer. Deus seja louvado. Amém. Pode se assentar. Essa palavra, ela tem um sentido histórico, todo mundo conhece. Os dois filhos de Rebeca, quando ela teve as duas crianças, primeiro veio Esaú e depois veio Jacó. Então ele era o primogênito, era totalmente diferente, duas perspectivas, dois mundos diferentes. Esaú era um caçador, era um outro tipo de homem. Jacó já não era caçador, já era mais disperso, já não era igual Esaú. Esaú era obediente ao pai ao extremo, vivia em cima de tudo aquilo que o pai falava. Jacó já era um pouco diferente, já não era tão, assim, leal dessa forma, né? Ele era muito mais colado com a mãe do que com o pai. Então a proximidade de um era com o pai, forte. A proximidade do outro era com a mãe. Não que o pai não amava, amava os dois. Mas a proximidade era maior com a mãe de Jacó. E a proximidade maior de Esaú era com o pai. Era caçador, era valente, era aguerrido. Aí o que aconteceu? Isaque estava velho, afetado pelas vistas, começou a escurecer, não enxergava mais, já estava sabendo que ele ia morrer, que tinha noção, falou: eu estou indo para o fim. Então, eu vou abençoar meu filho, primogênito, para que ele tome conta de tudo. Então, tudo que eu tenho vai passar para ele. Assim era a regra daquela época, né? E ele foi cumprir, chamou o menino, falou: vai lá, pega um negócio lá, faz uma caça para mim, boa, aquele que eu amo comer, eu vou comer e depois vou te abençoar, porque eu tenho certeza que eu vou partir. Ele já sabia disso. Qual que ele falou e a mãe ouviu. E a mãe amava mais Jacó do que Esaú, porque ela sabia das qualidades de um e de outro. Quem seria melhor para a sequência do reino? Esaú ou Jacó? Para a Rebeca, seria Jacó. Para o pai, seria Esaú. Controvérsia. Aí ela foi, anunciou para Jacó o que deveria ser feito, explicou para ele, ele se travestiu do irmão e fez tudo o que fez. Entrou lá, o pai não enxergava e se passou pelo irmão,
como o irmão era diferente dele, tinha um cheiro diferente, tinha uma pele diferente, né? Então, como ele não enxergava, porque o irmão era vermelho, Esaú é vermelho. Como ele era ruivo, mas ele não estava enxergando, ele não tinha jeito de saber. Mas ele tinha como apalpar, peraí, é peludo, é meu filho. Ou o cheiro, o cheiro de um está na guerra, está toda hora na roça, está toda hora rolando com o animal para lá e para cá, o outro não. O outro está sempre mais tranquilo. Jacó era, vamos colocar no dia de hoje, um frequentador de shopping. O outro não, né? Um era do trabalho braçal e o outro era um frequentador de shopping. Um cheirava, né? Cada um tinha um cheiro, né? Um aroma, mas boa. E aí ele sentiu o cheiro, todo mundo. Aqui o relato que ele acabou abençoando. A Rebeca fez a comida e ele comeu, gostou, questionou, mas os testes que ele podia fazer ali, ele fez, pôs a mão nele, sentiu o cheiro, abençoou, aí foi aquela guerra danada, que todo mundo conhece, depois quando o outro chegou, enfim, mas não é isso que nós vamos chegar. A guerra depois, um querer matar o outro, nada disso, vamos parar aqui. Aqui é a chave nossa, aqui que nós vamos falar. Se você for pensar, presta atenção no que eu vou falar. Isaac, o meu amigo Isaac, era o arquétipo de Deus. Então aqui é como se fosse Deus. Deus julga pela justiça. Nesse momento, ele estava julgando pela justiça. Ele estava fazendo justiça. Qual que era a justiça? Era a lei da época, ele estava seguindo, é meu primogênito. Só que Esaú, Deus abençoe, Esaú representava o povo judeu. Esaú representa o povo judeu. O povo judeu, ele tem perante Deus, até hoje, eles têm que fazer o quê? Sacrifício, holocausto. Esaú foi fazer um sacrifício para o pai, para Deus. O que ele fez? Eu vou lá buscar uma caça, matar o bichinho, trazer, fazer o sacrifício. Então, aqui representa Esaú, a nação de Israel. Israel, judeu, o povo judeu. Ou seja, o judaísmo. O judaísmo vive da lei. Ele estava cumprindo a lei. Ele foi para fazer um sacrifício. A mãe, Rebeca, é a igreja. A igreja estava ouvindo o decreto do pai. E ela sabia o que poderia fazer. Aquele sacrifício que foi feito, que Esaú fez através da mão dele, da guerra, que ele foi lá, matou, fez. Rebeca fez um outro sacrifício. Qual foi o sacrifício dela? O sacrifício que Jesus fez. Então, aqui, lá teve um sacrifício que fazia os bichinhos, matava os bichos. Ela fez o sacrifício, simbolicamente, de Jesus. A igreja olhou e fez o sacrifício de Jesus. Mas o sacrifício de Jesus tinha que ter um retorno. O sacrifício que ele fez, Esaú, tinha um retorno. Era ser abençoado e continuar com o que o pai fez. Continuar fazendo as coisas que o pai tinha programado para ele.
dominar aquele povo, continuar com aquelas leis, com aquelas regras, continuar com toda aquela lei que tem até hoje o povo judeu. Rebeca foi ao contrário. Ela falou: não, eu não quero isso. Eu quero diferente. E ela, o que ela fez? Ela preparou um sacrifício. Qual que é o sacrifício? O sacrifício que ela preparou é o de Jesus. Um outro sacrifício. Aquele sacrifício não tinha fim. Todo ano eles tinham que fazer aquele sacrifício. Até o final, na mente deles. Para tirar os pecados. Aqui, ela não pensou naquele povo. Ela pensou diferente. Por isso que ela é um arquétipo da igreja. A igreja não olhou para o sacrifício todo ano. Ela olhou para um sacrifício único, que é Jesus Cristo. Mas qual que é o resultado desse sacrifício que Rebeca fez? Era Jacó. Quem era Jacó? Jacó representa nós. Jacó representa os nossos gentios, os ímpios. Quando ela fez esse sacrifício e nós fomos incorporados, gentil, através de Jacó, o que aconteceu? Naquele momento, eram 2 filhos. Na mente de Deus, que Ele quer passar para nós, quando Jacó foi abençoado, existia 2 filhos, o outro também tinha que ser abençoado. Deus não despede ninguém de mão vazia. Aqui se formou 2 igrejas, 2 situações. Lá simbolizava o povo de Israel, mas ela tinha 2 filhos, ela, no ventre dela, tinha 2 filhos. Esses 2 filhos eram as 2 igrejas que existem. As 2 igrejas são conflitantes. As 2 igrejas entram em conflito. Esaú, depois, como filho, conflitante com Jacó. Um conflito das 2 igrejas. Esse conflito vem até hoje. De uma forma diferente, mas vem até hoje. O que Deus quer falar para nós? Para aqui. Vamos entender o Jacó. Jacó, quando recebeu a bênção, ele tinha uma missão. E ele saiu para fazer essa missão. Qual que era a missão de Jacó? A missão da igreja. A missão da igreja é levantar os discípulos, levantar a estrutura da igreja. A igreja começou a ser estruturada em Jacó. Jacó, através dos 12 filhos, 12 tribos, enfim. Aqui começou a estrutura da igreja. Agora observa bem onde nós vamos chegar. Quando chegou na idade tenra dele, de morte, ele chamou os 12 filhos e cada um ele falou algo para essas pessoas. Você vai ser isso, você vai fazer aquilo, você vai morar na praia, você vai morar aqui, você vai ser caçador, você vai ser isso, vai ser aquilo, Judá vai ser o leãozinho, enfim. O que eu quero chegar? Aqui vai começar, para você entender o que eu vou falar, vai começar agora. Eu fiz tudo isso para você entender. Não precisa abrir não. Quando você chega em Mateus no capítulo 6, os 2 últimos versículos, 33 e 34, diz o seguinte: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupei com o dia de amanhã,
pois amanhã cada dia próprio passa o seu mal, o suficiente para cada dia. Então, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Qual que é a justiça de Deus? Qual que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, quando entrou a igreja, parou. Quando Jesus veio na terra, parou. Daniel, 70 semanas, 69 semanas, parou ali, deu hiato, até a igreja ser tirada e cumprir a outra semana. É assim que funciona. A igreja foi tirada, cumpre a última semana e fim tudo. Aí, outra história. Aí pode entrar no outro detalhe e tudo. O que aconteceu nesse momento? Nesse momento, a justiça de Deus era uma, que é fazer o holocausto, aquela coisa toda que estava ali. Mas qual que é a justiça do reino que Deus estabeleceu para a igreja? Qual que é essa justiça? É servir a Jesus. É servir ao nosso Criador. Aquele que instituiu a igreja na terra. Aquele que é o cabeça da igreja. Da mesma forma, da mesma maneira que Deus deu o hiato, parou tudo e falou, agora para tudo, que agora vai começar essa história aqui. A história de Saul, da bênção, parou ali. E daqui começou outra bênção. Começou a bênção da igreja, a história da igreja. Parou aqui para depois continuar. Depois que a igreja for abençoada grandiosamente e subir, volta o que estava ali. O que parou ali continua depois que a igreja sair. O que tem de interessante nessa história? É a nossa vez. É a vez da igreja ser abençoada. Como que a igreja vai ser abençoada? Como que os membros vão ser abençoados? Como que nós vamos atingir as bênçãos do Senhor? Agora que começa a história toda. Buscando, primeiramente, o reino de Deus. Como que nós estamos buscando o reino de Deus? Como que eu estou buscando o reino de Deus? O que eu estou fazendo para o reino de Deus aqui na terra? Eu estou fazendo para um reino que eu construí ou o reino que Deus me colocou? Deus me chamou para participar de um reino, não do reino que eu construo. Eu não posso construir um reino paralelo. Eu tenho que viver no reino que Deus me chamou. O reino paralelo não funciona. Ele é decretado a falência e a morte. Agora, o verdadeiro reino é o reino da vida eterna. Nós estamos de passagem aqui, mas a verdade nossa é a vida eterna. Não é isso aqui. Isso aqui é momento. Temos que viver bem, mas é momento. A verdade é depois. Mas e aí? Agora que fica gostosa a coisa. Quando deu o hiato, parou em Jesus, presta atenção no que aconteceu. Naquele momento houve um reboliço na terra. A igreja foi instituída, os apóstolos começaram a instituir a igreja física e assim começou toda a história. No capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, ele fala sobre aquilo que a igreja precisa cumprir para ficar no reino dos céus. São as 4 partes. Da carne sufocada, enfim, 4 partes. Por que eu estou falando isso agora? Tudo aquilo que foi colocado como justiça lá atrás, quando Esaú fez, ela parou ali. Essa justiça não veio para nós. A nossa justiça foi estabelecida pelo reino dos céus, que Cristo estabeleceu na tal, a nova aliança. Agora Cristo, por que eu estou falando tudo isso? Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando. Ele quer uma nova aliança. O que é uma nova aliança? Quem está vivendo aqui uma nova aliança? Eu vou colocar aqui o que ele está falando para mim, para ver se vocês estão vivendo essa nova aliança. Porque às vezes você fala, eu vivo, eu faço, manter assim, enfim, que todo mundo conta o seu álibi para fazer alguma coisa. Mas será que você está vivendo? Deus fala para você o seguinte, hoje, now, agora,
para tudo e começa a fazer a nova aliança. Senhor, como que eu vou fazer essa nova aliança? Então Deus está explicando para a gente. Quando você acorda, quem é você? Você é a velha criatura ou você é a nova criatura, nova aliança? Você acorda resmungando? Você acorda sem tempo para Deus? Você acorda fazendo tudo menos conversar com o Criador? Você está lá atrás. Você está do lado de Esaú. Você está na nova aliança? Você tem tempo para Deus? Você faz as coisas que Deus colocou para você fazer? Os pedidos que Deus faz para a gente de orar, jejuar, ir de portar da terra e pregar o Evangelho. Não é só, lógico que você tem a sua vida secular, você tem que trabalhar, ninguém está falando disso. Mas você está fazendo o quê como nova criatura? Como novo ser? O que você está fazendo? Você está reivindicando as bênçãos de um reino que você não pertence? Que você não pratica? Como é que eu vou requisitar de Deus uma coisa que eu não faço? Como é que eu vou querer entrar no reino dos céus? Eu vou estar com Deus Pai Todo-Poderoso, mas eu não participo desse reino. Eu não tenho tempo para esse reino. Eu tenho tempo para outras coisas. Aonde que você vai entrar? Que reino que é esse que você está criando? Você criou um reino dentro do reino. Deus te chamou para o reino dele e você, por tua livre e espontânea vontade, criou um reino lá dentro que não é aceito. O reino dos céus já tem uma regra pré-estabelecida. O reino dos céus quer que você se doutrine, quer que você entenda o porquê que ele pede para você fazer essas coisas. O reino dos céus é aquele que vai fazer com que você entenda o porquê que ele chamou uma certa nação para ser chamada de povo dele. Por que eu chamei aquela nação para ser chamada de meu povo? Porque eu tenho um fundamento. Por que eu falei para o meu filho querido amado separar um povo para ele? Porque tem um fundamento. Nós somos esse povo que Jesus separou para herdar o céu, a vida eterna. Mas é de qualquer maneira? Não. É trocando a Bíblia pelo celular? Não estou falando de ler no celular, não. De trocar a Bíblia pelo celular? Não. É de trocar a oração porque eu não tenho tempo? Não. É de deixar vir na igreja, salvo o momento que não tem como mesmo, uma viagem, alguma coisa, caso específico, fora isso, porque hoje eu não estou afim, mas eu quero entrar no reino, eu quero cobertura espiritual, eu quero que Deus fale na minha mente. É assim que Deus quer. Com todos os processos que esse moço passou, mas Jacó enganou o pai. Para aí. Primeiro, Esaú humilhou Deus. Primeiro, Esaú rejeitou Deus. A primeira coisa não é Jacó. A primeira coisa foi Esaú, que trocou a progenitura dele, o direito dele de ser o primeiro, por um prato de comida. Quantos crentes fazem isso? Quantos crentes trocam o Senhor por momentos de alegria? Quantos crentes fazem o que Esaú fez e depois quer reivindicar? E depois quer participar? Como é que você quer participar se você rejeita Deus? Como é que você quer ser considerado filho e filha de Deus se você não aceita Deus na tua vida, no teu lar, nas coisas que você faz, na sua estrutura socioeconômica? Deus não participa. Deus é o último. Quando dá tempo,
O dia corre naturalmente, mas eu não tenho tempo para Deus. Eu tenho coisas muito mais importantes do que parar para conversar com Deus. Deus vai me atrapalhar, porque eu sou importante. O meu trabalho é mais importante. A minha vida é mais importante. Assim o inimigo tem feito com a maioria das pessoas. Tirando aquilo mais sagrado que Deus colocou para nós, o tempo. O tempo é sagrado ao extremo para nós. Mas o inimigo, sabendo disso, ele não quer matar. A gravação, né? Ele não quer matar. Observe o que está acontecendo hoje. A estrutura mundana hoje. Dispersar a mente. Trazer você para um outro mundo. Eu preciso entorpecer a tua mente para que você faça o que eu quero. O que eu estou querendo dizer para vocês? Pega um caderno virgem, zero. Vai pegar caderno usado, não. Pode ter uma mania de pegar trem usado, tudo rabiscado. Pega um novo, zero. Para com essa pobreza espiritual de pegar aqueles trem tudo escrito, coisa de 1815. Tá lá, eu te amo, você é meu amor, não sei o que, rasga tudo, põe de fogo nesse trem. Põe coisa nova. Abre lá. Escreve. Porque se você escrever, você cumpre. Se você não escreve, você esquece. Assim é o nosso cérebro. Senão isso aqui não precisava estar escrito. Podia ter falado oral e boa. Não, tem que estar escrito. Senão o povo esquece. Por isso que eles querem tirar isso aqui. Escreve. 7 horas da manhã. Vamos supor que você acorda às 7, 5. Hora que você acorda? Orei ao Senhor. Li a palavra. Mateus capítulo 6, versículo 30. Isaías 44, versículo tal. Escreve o que você leu. Meio-dia, quem pode vir em casa, vim para casa, sentei com a minha família e fizemos uma oração. 15 minutos, 10 minutos. Aí você deixa aqui um espaço, naquele dia, segunda-feira, que dia que é amanhã? 23. Dia 23. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará em nada dessa vida. Escreve. Eu sou filha e um filho de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou mais que vitorioso. A vitória é minha em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal, toda oração contrária, todo espírito de macumbaria que foi direcionado a mim e a minha família, porque nós somos do Senhor. E agora eu decreto no nome de Jesus, a minha vitória. Hoje começou a minha vitória. Todo mal vai embora. Bate em retirada. Parte para cima dele. As minhas finanças, Satanás não põe mais a mão. Sai daqui! No meu corpo, ele não põe mais a mão. No meu casamento, ele não põe mais a mão. Nos meus filhos, ele não põe a sapato imunda. A vitória é minha. Jesus, eu sou vitorioso. Eu sou glorioso. Eu sou sensacional. O Senhor me fez perfeito. Esse cão imundo que está querendo me atrapalhar. Mas hoje, dia 23, é a derrota desse imundo. Sai daqui, imundo.
Não quero você mais perto de mim. Não quero você nas minhas finanças. Não quero você na minha casa. Não quero você no meu carro. Não quero você em lugar nenhum. Cai por terra toda a opressão do inimigo. Eu sou feliz, contente. Eu tenho o Espírito do Senhor habitando na minha vida. Quem soprou o fogo foi Deus. Não foi o capeta que soprou o fogo em você. Deus soprou um espírito de vitória. Aleluia. Senhor, queima ele. Queima esse cão que está aqui no quarteirão. Queima esse cão que está aqui na minha vizinhança. Queima o cão onde eu pôr uma planta dos meus pés, ele tem que bater em retirada. Aonde eu tiver terra santa. Aonde eu for terra santa. Aonde eu entrar, Satanás tem que sair. Ele tem que ir embora. O Espírito Santo habita em mim. As pessoas têm que saber que o Espírito do Senhor repousa sobre a minha vida. Não é um espírito de derrota. Eu tenho um espírito vitorioso, grandioso. Nós não temos esse espírito manso. Seja manso e humilde, mas em outra situação. Esse espírito de coitadinho. Ai, sabe como é que é? Não sei como é que é. Ah, mas você não conhece minha vida. Deus conhece. Levanta a tua cabeça. Parte para cima. Mete o pé. Não dá moleza. Deus quer um povo guerreiro. Deus quer um povo forte. Olha no espelho. Sempre falo isso. Hoje, sobre todos os aspectos, eu vou cada vez melhor em Cristo Jesus, na minha vida. Não importa o que está acontecendo. Levanta um clamor. Daqui a pouco nossas camisetas estão prontas. Posso orar por você? Para alguém, ora. Deus quer abençoar todo mundo. Olha a bênção que veio sobre a vida de Jacó, com toda a polêmica que foi criada em cima dele. Olha como esse homem foi abençoado. Através dele veio as 12 tribos. Através dele deu continuidade até chegar Jesus, até chegar nos apóstolos, até chegar em nós. Ele reclamou? Não. Ele queria uma esposa, não deu certo, trabalhou pela outra, ficou 14 anos para ter a esposa deles. Deus enriqueceu ele durante 14 anos. Saiu de lá com um rebanho absurdo. Mas tudo isso por causa de uma passagem. Quando ele estava fugindo, o irmão estava indo embora. Uma passagem, chama Betel. Ele parou para descansar à noite, colocou uma pedra, que aquele lugar virou Betel, colocou a cabeça e ele teve uma revelação dos anjos subindo e descendo a escada. Aí ele falou: se tu me abençoares, de hoje para frente, tudo que entrar na minha mão, eu te darei disso. Daí em diante a vida dele fez assim. Ele fez um propósito com Deus. Abriu o coração para o Senhor. E nós? Onde está o nosso coração? Deus quer abençoar todo mundo que está aqui. Deus quer dar semanas maravilhosas. Deus quer colocar na vida de vocês algo novo. Mas muda. Começa a escrever. Começa a mudar. Começa a colocar os seus desejos. Senhor, deixa eu falar um negócio para vocês. Deus criou o universo. Hoje a física quântica está batendo muito em cima disso. Uma coisa que faz 1 quinquilhão de anos não existe. Mas agora que eles estão descobrindo isso. É assim. Se eu chegar para você e falar assim, não é para fazer isso não.
Ô Dino, traz um pouco de água para mim. Se eu falei, por que eu estou falando isso para ele? Tem água? Agora tem, mas vamos supor que está vazio o meu copo. Ô Dino, traz água para mim. O Dino vai lá pegar, porque não tem. Quando eu falo isso, o universo entende negativamente que eu não tenho. O universo entende que eu sou falho, que eu sou fraco, que eu sou negativo. Agora eu vou olhar o copo, chegar assim para o Dino. Dino, obrigado pela água. O Dino vai ver que está vazio, ele fala, olha, vou lá pegar. Ele vai entender que eu tenho, que eu sou próspero, eu estou agradecendo. Aquilo vai vir. Em vez de pedir, da mesma maneira que a gente faz, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. Senhor, eu te agradeço pelas minhas vendas. Senhor, eu te agradeço pela minha clientela. Senhor, eu te agradeço pelo meu carro novo, pela minha vida nova, minha escola, minha esposa, meu marido. Eu te agradeço. É diferente de que você mostrar escassez, sempre mendigando. Ai, meu celeiro está vazio. Ai, eu estou precisando de 10 reais. E o que eu estou falando tem fundamento? Que a gente atende aqui na porta um mar deles. Pastor, o senhor tem um prato de comida? Está sempre nessa miséria. Pastor, o senhor tem 5 reais, 2 reais, 3 reais? A escassez chama escassez. Não sai dessa amadora. Começa a prosperar coisas boas na tua vida. Agradeça por aquilo que você acredita que vai chegar na tua mão. Senhor, obrigado por esse aqui, por essa situação X. Assim, Deus vai prosperar teu caminho. Assim, Deus vai mandar para vocês as coisas boas que Ele tem para você. Chegou um momento na terra, se você crê que o povo de Deus vai ser hiper abençoado. Eu já estou pegando minha porção. As bênçãos do Senhor com certeza vão nos alcançar durante essa semana maravilhosa, cheia de vitória, porque o Senhor é um homem infinito. Nós vamos ter, Senhor, abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa praça, abençoa tudo, abençoa a minha oração, abençoa a sexta, abençoa o sábado que nós vamos estar nessa praça, abençoa o casar, enfim, tudo está na mão do Senhor para a vitória. Amém? Que a graça e a paz do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja perpetuamente